Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão e connosco, como não poderia deixar de ser, 3 convidados super especiais que vocês aí em casa já conhecem. De qualquer forma, vou-lhes passar a palavra para dizerem um olá aí para casa. Daniela. Olá. Dário. Olá novamente. Olá. Muito bem. Olá para vocês também. E vamos dar então início aqui ao nosso primeiro conto para depois podermos refletir todos em conjunto. O convite é que simultaneamente aí em casa também reflitam sobre as palavras que são ditas aqui. E já sabem, têm sempre as nossas páginas sociais para acrescentarem as vossas reflexões, para sugerirem temas que queiram ver debatidos aqui neste nosso palco da palavra. Saiu da sua ilha e foi trabalhar para o continente. É colaborador numa empresa gigante do Departamento de Recursos Humanos. Já tem alcunha de homem das cavernas. Apresenta uma barba em desalinho e as sobrancelhas fortes, desgrenhadas. Contrasta-se dos colegas de barba desfeita na perfeição ou em aparo à esquadria, com o rosto moldado por sobrancelhas polidas. Veste roupa sem marca. Não se preocupa com a moda ou tendências da ocasião. Por sua vez, os colegas desfilam roupas de marcas conceituadas e produtos amplamente publicitados pelos influencers populares. Sente-se um pária. É discriminado pela sua aparência distinta da do rebanho. Sente que não lhe são oferecidas as mesmas oportunidades por se recusar à homogeneização. Ele considera apenas que o que deve estar na moda é a aceitação da diferença, porque ninguém nasce preconceituoso. Muito bem, este é o nosso primeiro tema e como fala de homens, se calhar começamos aqui por um homem, temos 2 à escolha. Claro. Força, Jorge. E podemos começar então pelos Jorge. Eu terei do texto, terei a primeira linha, que é: saiu da sua ilha e foi trabalhar para o continente. Portanto, o povo açoriano é por natureza um povo imigrante de fácil adaptação do lugar onde vive, facilmente faz sua casa, sua morada e consigo leva sempre suas tradições. Ele expande a sua ilha ao local onde imigra. Faz parte da essência do ser humano a busca da felicidade. O ilhéu vai um pouco mais além, leva na mente sempre o intuito de angariar algum dinheiro para depois voltar. Claro que os tempos vão mudando e os trabalhos que outrora buscavam já não buscam mais, mas na bagagem levam para além dos sonhos os canudos doutorados que assim mesmo não deixam de fazer com que sejam os primeiros no seu trabalho. Por tudo isso é fácil, com o tempo, a sua aceitação perante os outros. E creio, acrescentando aqui um pouco, que se deve situar esse mesmo texto, esse mesmo conto, aos tempos de agora, do século XXI, não é? Do ano 2024. Porque o levar consigo, o não usar roupas de marca, situa-se precisamente neste tempo, porque nós, enquanto terceirenses, éramos aqueles que mais marcas usávamos a nível de roupas por força da base americana. Tudo isso será um contexto que se porá sempre dentro deste próprio século e deste próprio ano. É isso que eu tinha a dizer por agora. Muito bem, muito obrigada. Depois vamos aqui abrir o debate. Dário. Então, a frase que escolhi foi: discriminado pela sua aparência distinta da do rebanho. Porque, no meu ponto de vista, nas grandes empresas, nas empresas gigantes, como fala o texto, os responsáveis por vezes nem sequer conhecem as suas equipas. Okay? Os recursos humanos são para eles apenas números. Infelizmente, algumas das empresas são assim. Deste modo, até poderá ser indiferente aos olhos de quem gere se o funcionário se apresenta nos conformes ditos normais da sociedade. Todos vivemos numa sociedade que define o que é aceitável ou não.
infelizmente. Outrora, as sociedades eram muito mais rígidas com a definição do papel social da mulher, ou até mesmo em termos de raça ou etnia. Antigamente era mais forte. Atualmente, com a globalização, daí os influencers e também as roupas de marca, os grupos sociais tendem a mostrar o seu lugar na sociedade com manifestações de forma a serem aceitos. Como é notícia todos os dias. Muitas das empresas que têm um funcionário fora dos atributos procurados e aceitáveis pela sociedade são muitas mais vezes os mais capazes e profissionais para as ditas funções que desempenham. A imagem é importante, mas não é tudo. Muito bem. Mas mesmo assim percebe-se que as empresas continuam a valorizar muita imagem. Neste caso até fazes referência à entidade patronal nessas megas empresas, podem até não conhecer os seus colaboradores pelo nome, mas dentro dos grupos, o facto de seres distinto faz com que possas ter um tratamento diferenciado. Ser aceito ou não dentro do próprio grupo. Exatamente. Pois é outra coisa muito engraçada, que tem a ver com a frase que tu escolheste, que é do rebanho, que é: todas as pessoas querem ser diferentes umas das outras, mas acabam por se tornar iguais porque querem seguir todas as tendências da altura. E então, nessa busca da sua individualidade, tornam-se iguais aos outros e afastam os que realmente são diferentes. Mesmo a nível comportamental, comportam-se da mesma forma. É verdade. Muito bem. Eu agora, por acaso, estava assim a ouvi-lo e ouvir-te e lembrei-me de um comentário que eu fiz aqui uma altura sobre este tipo de diferenças, que até usei o exemplo do serviço de mesa. Lembras-te que era muito mais fácil nós, se tivermos sempre, tipo, as louças todas brancas, por exemplo, pôr uma mesa bonita, do que se tivéssemos uma chávena de cada cor, ia ser muito mais difícil nós conseguirmos aceitar uma harmonia, não é? E que até na altura comparei. E acho que acaba também por ser um bocadinho isso que a sociedade faz, não é? É muito mais fácil lidar com o conhecido, com o semelhante, com o harmónico, do que lidar com algo que seja diferente, que a própria pessoa não sabe onde é que vai encaixar a sua ideia. Eu fugi um bocadinho à parte deles, não sei se é para falar. Sim. Falei mais na parte pessoal e na minha parte, porque eu também sinto e já senti discriminação, por isso pessoalizei um bocadinho mais. Em relação à primeira frase, depois do a Tânia a palavra, eu escolhi: contrasta-se dos colegas de barba desfeita na perfeição ou em apar à esquadria. Veste roupa sem marca, os colegas desfilam roupas de marcas conceituadas e produtos amplamente publicitados pelos influencers. É discriminado pela aparência distinta do rebanho, ou seja, eu sublinho quase tudo. O que deve estar na moda é a aceitação da diferença. A minha reflexão foi: a discriminação, a comparação pelo aspecto exterior é algo muito comum e transversal a todas as sociedades, religiões ou orientações sexuais. A competição pela obtenção de um lugar de destaque na sociedade, através da imagem, é algo muito cultivado. Os influencers, que mais não são que pessoas que aproveitam estas inseguranças para ter lucro, são uma moda que a mim me intriga. Admiro muito pessoas, pelos seus feitos, pela sua personalidade e até pela paciência de estarem bem vestidas às 8 da manhã, mas daí a seguir qualquer uma dessas pessoas, como se de deuses se tratassem, parece-me exagerado. Não entendo a questão dos influencers e até uma coisa que eu gostava que vocês debatermos aqui, porque é um conceito que a mim me faz alguma confusão, porque aí é muito o rebanho e depois há muitos influencers e depois toda a gente segue um influencer e pronto, faz-me assim um bocado de confusão porque eles a mim não me dão nada, não é? Pronto. Sofri muito preconceito. Dou como um exemplo, com 20 anos por ter cabelo azul. Sofri preconceito aos 30 por ser continental. Voltei a sofrer aos 40 por ser continental e gostar da Ilha de Faial. Eu na terceira, quando digo que gosto da Ilha de Faial, toda a gente faz-me a cara. Mas, é verdade, mas sorrio e ando leve com estes pensamentos que tento que não me afetem. Eu não sou melhor nem pior por ter nascido num determinado local, sou quem sou pela educação familiar e pela minha incessante vontade de ser melhor e de aprender. Muito bem, perfeito, perfeito. E aqui, Daniela, traz coisas muito interessantes aqui à reflexão. Em primeiro lugar, realmente, eu
sinto que existe algum preconceito com os continentais. Nós, açorianos, temos às vezes algum preconceito em relação aos continentais. E muitas vezes porque consideras que eles acham que são mais inteligentes ou que conseguem, não é, ter uma maior lábia do que os açorianos, e consigo perceber isso em alguns discursos realmente que existe esse preconceito. Mas acima de tudo, antes de voltarmos aqui à palavra preconceito, eu gostava que a gente pegasse nesta tua curiosidade em relação aos influencers. Eu acho que pode ser uma boa temática também para falarmos aqui. O que é este fenómeno da emergência dos influencers, que hoje em dia é uma profissão e é uma profissão muito bem paga? Muito bem. Não é? O que é isto? Porquê é que vocês acham que há essa emergência? E tu falaste nisso, falaste na globalização, claro, não é? Tem a ver mesmo com a globalização e com a geração anterior à nossa, que de certa forma se sentem inseguros e que se agarram a esses vídeos do YouTube e que se agarram a essas pessoas que antigamente e nos Estados Unidos eram conhecidos como role models, eram os cantores, os atores, que de certa forma algumas pessoas já se sentiam influenciadas por eles, mas não da forma que é hoje, porque há muitos mais, há muito maior. É muito engraçado porque, como somos a geração fast, é muito mais rápido tu seguires alguém no clicar de um dedo do que... E essas pessoas vieram substituir a publicidade e o marketing tradicional, o marketing da televisão, das revistas, dos jornais. E então, as empresas, em vez de investir numa publicidade na televisão, investem num influencer, naquela pessoa que sabem que tem milhares, milhões de seguidores e que a sua palavra palavra não é de role model, não é de pessoa que se deve seguir e que se deve ter em consideração. Então há muito investimento das marcas, realmente, de ter esses influenciadores a fazer com que as pessoas os sigam. E curiosamente, cada vez mais existem pessoas deslumbradas com essa atividade. Aliás, ser influencer dá muito trabalho. A gente pensa que não. Não, eu não estou a dizer que não dá. Dá muito trabalho. E aqui tu disseste uma coisa muito gira, ter paciência para estar bem vestido e composta às 8 da manhã. Isto dá trabalho, claro. Não é? Editar vídeos, não é? Escolher os melhores conteúdos, destacar-se de uma panóplia enorme de influências que existe, ou coisa, destacar-se da concorrência num mundo onde todos agora querem ser um bocadinho influencers, não é? E então também tu tens que ter a criatividade de criar conteúdo que te destaque dos restantes. Sim. E curiosamente, gerações muito jovens já a quererem seguir esse tipo de profissões, serem youtubers, serem influencers. E temos crianças, falámos nisso há uns programas atrás aqui nas Janelas de Conto, crianças a fazer já tutoriais de beleza, de maquilhagem, rotinas de skincare, o que é que colocam na sua pele para o skincare. E a gente está a falar de crianças de 7, 8 anos. Mas isso sempre por influência dos pais ou por influência de outros, o consumismo. Exatamente. Os influencers aparecem cada vez mais pelo consumismo, pela necessidade de se meter dentro da casa ou da cabeça de cada um tudo aquilo que eles querem fazer passar. E cada vez mais se criam mais influencers, porque agora a forma publicitária é completamente diferente do que era anteriormente. Eis a razão, porque hoje qualquer pessoa pode ser influencer de momento que tenha criatividade e tenha quem o suporte. Isso é o que está agora, como se diz na gíria, o que está a dar agora é isso. E muita gente quer ser influencer. Porquê? Porque se ganha muito dinheiro quando se tem sucesso. Acima de tudo por isso. É o consumismo que puxa consumismo. E acaba é a por sociedade que assim o impõe. E acaba por ser um dinheiro... Não estou a dizer que não dá trabalho. Atenção, eu defendo que as pessoas quando ganham dinheiro elas têm trabalho. Não conheço ninguém assim que ganha dinheiro que não tenha muito trabalho. Mas estava aqui a ouvir-vos e lembrei-me de às vezes também de uma certa discriminação, por exemplo, em relação a alguns políticos, não é? Toda a gente acha que os políticos não trabalham. E ainda no outro dia eu ouvi um comentário a dizer: sabes quanto é que o António Costa vai ganhar? E 30 mil euros por mês. E eu disse: sim, e tu sabes o que é que ele representa e o que é que ele vai trabalhar? Eu não queria a vida dele. Ele, primeiro, é só o mais alto cargo que nós temos na Europa, porque é uma... E o que ele teve que trabalhar para chegar ali e o que ele tem que trabalhar para estar ali, não sei se as pessoas têm noção. Quanto é que ganha um influencer? Quanto é que ganha um jogador de futebol? Ou seja, é aceitável que um jogador de futebol ganhe 1 milhão,
Mas não é aceitável que uma pessoa que trabalha também da mesma forma para o país e para nós todos ganhe 30 mil. Exatamente. Só porque é política. Há uma Isto é uma reflexão estigmatização muito muito engraçada. grande Temos com isto. influencers realmente a receber muito mais, mas muito mais que 30 E de forma mil muito euros. mais rápida, não é? O António 30 mil Costa euros teve por que mês. fazer licenciaturas, trabalhar, estudar, ser isto, fazer aquilo, não é? E os outros compraram um telemóvel, têm que ter criatividade, mas Claro, todos temos sem de ter, não é? Sim. Mas é muito mais rápido, não é? Não Sim, é pode ser preciso- muito mais rápido. E é engraçado, Jorge, eu nunca tinha pensado nisso, mas tu disseste aqui uma coisa interessante e fez-me aqui um clique que pode ter a ver, pode não ter nada a ver. Se antes os pais incentivavam muito os seus filhos homens, a jogarem à bola para serem jogadores de futebol, não é? Exato. Se calhar agora existem, porque tu falaste nessa questão dos pais também incentivarem e Para a fórmula, influenciarem. exato. Se calhar existem Exato. também pais, epá, esta minha filha tem uma carinha bonita, ela é muito engraçada, ela diz umas coisas fixas, deixa-me começar a gravar essa miúda e ver se ela tem algum sucesso aqui. Porque isto também acontece pais que pegam nas crianças e que já percebem, epá, essa menina tem talento, a câmara gosta desta Pode ganhar dinheiro criança. com isto. A Não gente é? até se calhar pode fazer algum dinheiro com isto. Mas, não é? mas vejo isso mesmo no TikTok e no noutras TikTok. redes sociais, em que os pais pegam nos filhos e metem-nos a fazer essas coisas. E há já os concursos de beleza para as meninas também. Agora, é engraçado que falámos em futebol e falámos na política e estou-me a lembrar dos influencers do nosso tempo, em que sempre que havia uma catástrofe, o YouTube, o vocalista dos YouTube era o primeiro a chegar, Exato. às cheias, em qualquer parte do planeta. E mais recentemente, o jogador Mbappé, da França, que aproveitou o discurso que ia falar sobre o jogo e pediu à sua população que eliminasse a extrema-direita do seu próprio país. E se calhar- Exato. Portanto, é uma forma deles chegarem lá também. Claro. De outra forma, não estão a vender produto nenhum, mas sim a tentar influenciar quem os segue. Eu acho que é que também... sim. E E a pelos vistos deu E a resultado. gente está aqui a falar de influencers de intervenção. Um bocadinho à semelhança Exatamente. daquilo que é o 25 de Abril, não é? Das Exato. pessoas de Exato. intervenção. As vozes podem ser vozes que se levantam para causas muito importantes. Porque apesar de ganharem milhares ou milhões, usam a sua imagem para poder Defender causas, também... claro, não, Exatamente, isso, claro, mas exatamente. isso Sim, ainda é isso nós vemos e diferente. acho muito bem. Agora, em relação aos influencers no geral, eu acho que aqueles que têm sucesso está tudo certo porque têm muito conteúdo, mas alguns deles, e a palavra-chave aqui é o conteúdo, alguns deles têm equipas completas de produção a trabalhar para eles e a dizer o que é que eles vão fazer, o que é que eles vão dizer, e planos diários e etc. E depois há aqueles que infelizmente tentam ser youtubers e não conseguem, e alguns até que acabam em depressão porque não têm ou determinados seguidores, ou do dia para a noite perderam aqueles seguidores, ou porque não têm o conteúdo que é desejado, e isso também pode ser uma tendência negativa no futuro. Sim. Porque lá está também, não sei, mas tu sabes melhor, mas como são coisas muito rápidas, de ascensão muito rápida e queda muito rápida, o cérebro se calhar tem mais dificuldade em lidar, não é? E quando mais novo tu começas, pior, porque não Pois. começas com um cérebro maduro. Exato, também. Começas com um cérebro ainda muito permeável, num sucesso que te pode levar a uma cegueira que não consegues depois distinguir o que é certo e o que é errado, e não consegues ter aqui a inteligência emocional para lidar com as críticas duras, porque o problema é que ficas num escrutínio muito grande. Sim. Completamente, ficas num escrutínio elevadíssimo e há pessoas muito duras e muito severas nos comentários que fazem. Olha, isso faz-me lembrar uma publicação muito recente no Facebook. O Ricardo Caetano, que é um fotógrafo, fez fotografia de Eu um vi. casal gay, um casal heterossexual, Homossexual. de um casal homossexual, fotografias lindíssimas, uma reportagem fotográfica deliciosa, e uma senhora criticou severamente aquelas fotografias, que não fazia sentido nenhum colocar fotografias daquelas. Estás a ser porque- meiguinha. Pois. Porque o que eu vi lá fiquei chocada. Isto também fiquei muito chocada, e depois, felizmente, houve pessoas que responderam com educação e de forma também aqui a querer também perceber que isto não passa de uma situação de preconceito e que o que interessa é a felicidade, o que interessa é Claro. que as pessoas têm para oferecer e que Claro. sejam efetivamente felizes. E isto foi uma coisa muito recente. No ano de 2024, como o Jorge estava a dizer, pessoas que numa rede social conseguem, e aqui não sei se a pessoa era o perfil verdadeiro, se não era, pronto, até Também parecia não um sei. perfil verdadeiro, mas também não foi escolher a vida da pessoa que fez o comentário, mas com um comentário avassalador. Eu considero que aquele comentário foi mesmo violento. Muito. Que é o mal. Aquilo é daqueles que, mal se que as pessoas tivessem um advogado,
Não, ia mas para o um problema tribunal. depois, pois, mas o problema depois que é publicado ali não serve Mas nada em eu tribunal. fiquei muito chocada com o isso. O problema é que esses sectores dão força a quem força não tem. E depois é extravasar na escrita aquilo que no fundo eles próprios não entendem, dada a sua ignorância. É O mal é verdade. esse. Porque nunca existe uma crítica que seja destrutiva, mas que seja fundamentada. Pode ser destrutiva a quem a recebe. Exato. Mas se for fundamentada, é uma boa crítica. Claro. Agora, quando se vai para ali e se despeja ódio, aí é que é o pior, mas aí não se consegue. Sim, aí é não mesmo se só consegue discurso fechar. de ódio. Exatamente, Não há crítica, aí nem sequer há aí não há crítica, é discurso de crítica, ódio. discurso de ódio. É discurso de ódio. Ou daquele que Crítica vem. era dizer, olha, não gosto Exato, muito das não roupas que gosto, elas têm ou isso, vestidas, ou a não sei, claro, sei lá. claro. Ao ambiente da festa, ou a Claro, fotografia claro, devia claro. estar tirada de outro ângulo. Isto é crítica. Outra coisa é discurso de ódio. E aí Claro, foi aí é mesmo o discurso pior, de ódio. aí é o pior, exatamente. Isso não faz Infelizmente, sentido. as redes sociais estão a ser usadas Cheias, da forma cheias, menos correta. exato. Porque, da mesma forma que é criticada uma sessão fotográfica homossexual no Facebook, estes influencers que estamos a falar também se gerem muito pelos comentários que existem no YouTube. Há pessoas que vivem a ler aqueles comentários para perceber se tiveram sucesso ou não tiveram sucesso. E é a tendência, que é agora o Twitter também, que já existe. Eu não participo ativamente, mas sei que o que é tendência é o que vale, é aquelas palavras-chave, é aqueles hashtags, aquelas coisas para chamar a atenção. E uma coisa que a gente ouve falar muito na classe que vive mais da cultura, atores, por exemplo, é que atores de escola feita, de muitas horas de trabalho, que se veem preteridos porque vão buscar as pessoas que têm mais likes nas redes sociais. Podem nunca ter atuado na sua vida, podem nem sequer ter frequentado a escola para isso, ou terem muitas poucas horas de atuação, ou 0 horas de atuação, mas são pessoas com muitos likes e muitos seguidores nas redes sociais, são muito atrativas. E por isso vê-se muitas pessoas que trabalham na área da televisão e que até não possuem um gosto especial pelas redes sociais, a verem-se muitas vezes obrigadas a ter uma rede social, a alimentar uma rede social para poderem tornar-se competitivos no mundo em que já lhes devia ser garantido pelo seu talento, não é? Vê-se mesmo agora, se me permites, num programa novo que está a dar agora na TVI. No programa anterior, houve uma concorrente que, pronto, ela os seus problemas psíquicos, eu não sei quantos, que ela queria era derramar e bater em toda a gente e era só discurso. Mas a gente está a falar qual é o programa? De Big Brother. Ah, o Big Brother. Ela foi posta na rua e depois queria pôr a TVI no tribunal, que ela era a vencedora, que é que merecia ter ganho, todo aquele palavreado. Queria pôr um processo contra a TVI foi a Cristina Ferreira que veio falar mal dela, eu penso que o Luís gosta também. Olha, eles fizeram no programa e ela já está lá metida outra vez. Porquê? Porque tem muitos likes, porque muita gente a segue. Aí é que está o problema. Deixa-me só fazer uma parte, porque é isso que vende. É isso que vende. E isto é tudo marketing. Aliás, mas isso é realidade. Olha, eu não Aliás, sabia disso. Não, mas é realidade. aliás, A realidade é essa. eu vou tirar um número para o ar, mas 70% a 80% daquilo que se passa em televisão serve para vender. Para revistas, jornais, os likes. Não o faziam, claro. A polémica. Ou seja, nós podemos até premiar uma pessoa com uma má conduta se ela não trouxer audiência. Se ela nos trouxer Isto é audiências, grave. bastante grave. Mas e é a televisão que promove isso. E nós vemos isto, desculpa voltar à política, mas como eu agora trabalho com políticos, Sim. eu também tenho que explicar isto. Porque toda a gente detesta políticos e eu trabalho com eles e aprendi a respeitá-los, exatamente por trabalho com eles. Não é? Percebi que eram pessoas normais. E cá há bons e maus, e há cá trabalhadores e trabalhadores. Mas em todo o lado, E por isso também, é uma causa ou seja, nobre, como são pessoas trabalho com quem eu nobre, trabalho né? próximo, às vezes gosto também de trazer à televisão esta minha visão diferente. Onde é que a extrema-direita ganha votos? Nos influencers, na internet, foi buscar todos aqueles que não sabiam onde é que iam votar. E com discursos que as pessoas querem ouvir. Não interessa... O tentamento da guerra é precisamente nisso. Ou seja, é exatamente neste diga público que eles vão buscar público. Que nós pensamos. Alguém que diga aquilo que nós pensamos, independentemente de quem o diga. E de fazer... Se formos através da política, Sim. Pronto, mas mas mesmo os moderados estão a ter essa tendência agora, de dizerem o que as pessoas querem ouvir, o que é uma má política, não é? Então temos influencers políticos.
Também Sim, temos, sim, claro. sim. claro. Nós temos um Sim. grande Influências partido em com um todas. mega gênio. Que é aquilo que E às, eu falava há vezes, bocadinho. vezes mais grave que de forma subliminar. Exatamente. Muitas mensagens são subliminares. Eles não vendem produto nenhum a empresa nenhuma, mas sim a sua política. Eles vendem a sua vida. Garantem e o seu lugar. Exatamente. Exatamente. Então, Outra coisa É o muito que mais interessante se vê. em relação a este conto é que, e curiosamente em relação à sociedade, e nós já vamos falar nisso, é que o que devia estar na moda realmente era a aceitação da diferença. Mas nós temos sempre a tendência de colocar tudo em gavetas e de colocar nomes, encontrar nomes para tudo. É. E agora, aqui este texto fala de homens, e é engraçado que criou-se também nomes para a tendência e estilo na moda masculina. E então, nós temos aí os da barba polida, não é? Cortada à esquadria, Barba de gerdia, que não é? nós chamamos Como dos dizem. metrosexuais, Exato. não é? E na Porto Editora define metrosexual como um indivíduo jovem, moderno e com elevado poder de compra que habita um meio urbano excessivamente preocupado com a aparência e o seu estilo de vida, ok? Metrosexual, por exemplo, estamos a pensar aqui num Cristiano Ronaldo, por exemplo, não é uma figura conhecida, tudo sobrancelha muito bem feita, não é tudo muito estilizado, roupa de marca bastante evidente, os logos das marcas também. Mas isso aí também é patrocínio. Também que eu pode também ser. não Vou lembrar ninguém. mais uma vez da equipa de produção que eu falava há bocadinho dos influencers, está por trás dele. Sim, sim. Ele em si já é uma própria empresa, não é? Ele é. Portanto, Ele o é, nome sim. dele vende em qualquer coisa. Então temos aí os metrosexuais que acabam por excluir essa pessoa que não se define e não se engaveta em lado nenhum. Por outro lado, também existem outras gavetas. Existe o retrosexual. Retro. Retrosexual, Uau. que é aquele que vai buscar aprender. uma imagem que é definida então como o homem heterossexual de meia idade que aparenta não se preocupar com a sua imagem. E aqui temos, por exemplo, o José Mourinho, ok? Tem uma imagem que não é tão polida, Claro. não é? E mostra que tipo, não me preocupo nada com aquilo que visto e com o meu aparente. Mas claro que a gente sabe que há sempre ali um bocadinho de preocupação, mas não é aquela imagem tão polida como o metrosexual que se percebe a sobrancelha bem feita, que se percebe a unha pintada, por exato. exemplo, e que está realmente em todo o rigor. Mas existe também o gastrosexual. Ui, não sei se quero ouvir esse. São aqueles homens heterossexuais que se dedicam à culinária de forma a conquistar e impressionar as suas queridas amadas. Olha, gosto desse. E existe também o lumbersexual, que é aquele homem que foi muito de tendência, e eu acho que está agora a desaparecer mais um bocadinho, mas foi muito de tendência, de barba grande, mas cuidada, e de roupas simples, as camisetas ou então aquelas camisas de flanela, portanto um bocadinho o estilo do lenhador. A verdade é que houve uma emergência enorme daquilo que são as barbearias. É verdade. Enorme. E de repente até já há coisas que há uns anos, Deixaram de aquelas ser tipo gel barbearias e passaram a ser barbershops. Barbershop. Exato. Exatamente, barbershop. Tem Já não há hidratantes para a o barba, não é? cabeleireiro nem... Não, agora é o barbershop. E temos imensos agora, porque significa que existem homens que procuram já um claro. serviço que lhes é muito mais personalizado, Os barbershops individualizado. onde não se desfaz a barba. Exatamente, mas é incrível. Então o que é que se faz? Não se desfaz, Não se desfaz. apara-se as barbas, Apara-se, mas não se desfaz a barba. pinteia-se, Já não faz as existe, tais pelo menos, máscaras, é que verdade. Eu tenho conhecimento, não existe nenhum, entre aspas, chamado barbeiro. O homem que Isso desfazia mesmo. a barba, a lâmina, Ok. já não há isso. Eles têm a maquinazinha que aparam, fazem a barba dos jardia, que é aquela paradinha, não sei quantos, toda recortada, mas mais nada. São os barbershops onde não fazem a barba. O que eu aprendo por Não desfazem. E é engraçado que realmente consegue-se perceber que na sociedade atual, e isso é ótimo, que há realmente o homem que também se preocupa e que se cuida Isso é- Já se cuida, mais exatamente, da já. sua, Isso é sem da sua dúvida. imagem. Isso é sem dúvida. Não é? E isto também acaba por ser bastante importante. O que nós queremos questionar aqui com esse conto é: será que há necessidade de se criarem tantas gavetas, criarem tantos nomes, ou realmente cada pessoa é como é, sem ter que se estar a enquadrar? Vai haver sempre preconceito, fecheiros, não é? vai haver sempre grupos, vai haver sempre isso. Eu acho que sim, sem Sempre dúvida. que tivermos a possibilidade ou a capacidade de sermos como somos, as gavetas desaparecem. Cada um é como cada qual, não é como dizia o outro, ou cada um é como si próprio. Isso Pronto. mesmo. E se tivermos a capacidade para sermos assim, não existem gavetas, cada um é como é. E não vamos seguir
não vamos ser as ovelhinhas que seguem a ovelha negra sem Se saber qual calhar a cor dela, não é? Se calhar a melhor forma de é que é. terminarmos essa primeira parte é mesmo aqui com as palavras de Jorge. Se calhar depende de nós vermos a nossa verdade, a nossa verdadeira essência. Se não me identifico nem com isto, nem com aquilo, está tudo bem. E criar a minha própria imagem, a minha própria identidade. Vamos ser nós próprios, na nossa essência. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Olá, sejam bem-vindos de volta. Assinou um compromisso sério consigo próprio. Redigiu um documento com 3 folhas. Rubricou cada uma das páginas e assinou a última. Pousou a caneta e respirou fundo. Depois da assinatura, sentia-se extremamente cansado, quase desfalecido. Parecia que tinha corrido a maratona sem qualquer tipo de treino preparatório. Esta viagem humilde e profunda ao interior de nós mesmos é demasiado penosa. Todavia, demasiado necessária. Adiou este momento até ao limite máximo da sua inquietude. Descobriu os seus vários lados lunares. Depois de ter sido acusado de injusto e agressivo pela 100ª vez por pessoas diferentes, temeu que talvez ele é que estivesse errado. Pela primeira vez, em todos os anos da sua existência, fechou-se em si próprio e abriu-se à introspeção. Tremeu, chorou, entrou em catarse e manuscreveu 3 folhas de papel. Comprometeu-se a ser mais disponível para os outros, a aceitar pontos de vista diferentes dos seus, a ser mais paciente, a lidar com assertividade com as situações que lhe causam frustração. E para além destes e de outros compromissos, comprometeu-se, sobretudo, a amar-se, para conseguir amar o outro. Hoje, recorrentemente, fecha-se sobre si mesmo e trilha o caminho da pessoa que quer ser. Tem fé e pede perdão. Muito bem, temos que começar para a Daniela. Para a menina agora. Para a menina. Eu vou começar pelo que eu escrevi no fim. Eu acho que eu gostei muito de ler este texto e diria que nasceu um grande homem nesta catarse. Foi assim a grande conclusão que eu tirei. As frases que eu escolhi são: esta viagem humilde e profunda ao interior de nós mesmos é demasiado penosa, todavia necessária. Depois de ter sido acusado pela 100ª vez por pessoas diferentes, temeu que talvez ele é que estivesse errado e comprometeu-se sobretudo a amar-se e a conseguir amar o outro. Mais uma vez, falo de autoconhecimento, que é a base da nossa evolução. Ou seja, esta pessoa sentiu necessidade de se conhecer mais porque era inteligente. No fundo, ele já tinha inteligência emocional, porque ele, apesar de ter diferentes pessoas a criticá-lo, ele foi capaz de perceber que se tantas pessoas o criticavam, poderia haver realmente algo de menos bom a acontecer. Porque há muitas pessoas que não têm esta capacidade, são criticadas por toda a gente e acham que elas próprias é que têm o dom de serem superiores a tudo. Portanto, eu depus, o autoconhecimento é a base da nossa evolução, da aceitação do outro, da aceitação de nós mesmos, do reconhecimento do nosso valor e dos nossos lados lunares. Só reconhecendo o bom e o menos bom, ou o que nos incomoda, podemos atuar sobre essas emoções ou atitudes. O início do processo do autoconhecimento é doloroso, porque gostamos de nos projetar num ideal que muitas vezes não temos consciência de ser. E o amor próprio é essencial para nos podermos abraçar, evoluir e abraçar o outro de forma despojada de interesse. Aliás, e como tu dizes aí muito bem, Daniela, o autoconhecimento é aquele caminho para o amor próprio. É. Se enquanto eu não me conhecer verdadeiramente, enquanto eu não aceitar tudo o que existe em mim, o mais brilhante e o menos brilhante, não é? A luz e a sombra, não vou conseguir este amor próprio, não é? Dário. Então, a frase que escolhi foi: hoje recorrentemente fecha-se sobre si mesmo e trilha o caminho da pessoa que quer ser. Conclusões:
que durante a nossa vida, e acho que já falei disso antes, o destino por vezes obriga-nos a parar para calibrar certos aspectos do nosso comportamento, dependendo das fases da idade. E isso aprendi contigo em psicologia. Quase como se saíssemos fora dos nossos carris ditos normais e sintamos a necessidade de refletir sobre o nosso comportamento a nível geral e particular com quem nos rodeia. É importante conhecermos os nossos limites, as nossas fragilidades, os nossos pontos fortes e termos, acima de tudo, a capacidade e a humildade de reconhecermos os nossos erros, mas não só, aprender com eles também. Ao longo da vida, acredito que todos nós passamos por isto, a necessidade da introspeção, através da fé, através de amigos ou até mesmo a fazer-se o que mais gosta, com hobbies sozinho. E deixei aqui este parágrafo porque, através da fé, porque muita gente faz introspeção na igreja ou na religião que segue, outros em conversa com amigos, como também já falei aqui, do meu compadre mecânico, que também é psicólogo, ou até mesmo a fazer-se aquilo que mais gosta, porque muitas pessoas fecham-se nos seus hobbies, como no meu caso, que já falei dos drones, ou mesmo da pesca, para pensarem na sua própria vida. No caso do texto foi um contrato, mas cada um de nós sabe onde, quando e como deve fazer este tipo de compromisso a determinada altura da sua vida. Esta é a conclusão que tiro daqui deste texto. E é engraçado que este contrato deve ter sempre flexibilidade, não é? Porque nós, aquilo que tu disseste, sim, várias etapas da nossa vida nós vamos nos calibrando, exatamente, não é? E se calhar quando fazemos essa primeira viagem, ainda não vamos bem lá ao fundo, já vimos algumas coisas, assustaram-nos um bocadinho já aquilo que eu vi, eu vou parar por ali. E já faço um contrato comigo próprio em relação àquilo e melhorar alguns aspectos. E depois vou-me permitindo a ser mais corajoso, mais aventureiro e já vou percebendo, já vou melhorando neste e naquele aspecto. E esse compromisso que nós temos connosco de nos tornarmos sempre melhores é um compromisso vitalício. E eu viver o dia-a-dia. É situação a situação que eu vou saber se me consigo controlar ou mediar mediante a situação que está à minha frente. Porque umas eu vou conseguir, outras nem por isso, mas vou aprender com elas. E vai haver sempre avanços e retrocessos. Exatamente. E vai haver falhas no compromisso. E vai haver coisas que eu digo assim, vou ser mais paciente e falar com mais assertividade e não me zangar ou não me deixar... não ter uma reação quando alguém me diz alguma coisa e pá, aquela reação surge, e quando isso acontece é ter a capacidade de pedir perdão, não é? Mas é sobretudo ter a capacidade de me perdoar a mim próprio e ter essa autocompaixão. Temos que ser autocompassivos, que é perceber que somos seres falíveis, eu estou no meu caminho, estou na minha jornada, é natural que há dias que consiga manter tudo aquilo a que me comprometi, há outros que eu vou falhar em alguma coisa, e se eu falhar, ok, tudo bem, falhei, que dano é que eu provoquei, como é que eu vou remendar isto, como é que eu vou corrigir isso, quem é que eu devo me pedir de perdão e também vou-me perdoar a mim próprio. Isso é muito importante porque existem efetivamente pessoas que não são nada autocompassivas e que andam de chicote e que se flagelam muito. E isto também não é nada positivo, porque ainda é que está o amor próprio, não é? Posso só? Claro. Aqui. Eu achei piada... e não quer dizer que a gente escuta agora, mas gostava de refletir, porque acho que o Dário deve ser muito boa pessoa. Porque a forma como tu descreves as coisas é sempre do lado do bem, não é só do positivo, é do melhor, não é? Tu dizes, toda a gente faz isto, toda a gente tenta fazer autoconhecimento. Mentira. Pois não. Sim, é verdade. Ou seja, é verdade. tu escreves isto, tu acreditas puramente que achas que toda a gente é assim boa pessoa se e calhar, que tem que ser melhor. se calhar esta reflexão parte da minha própria vida. Pois, por isso é que eu digo que deves ser boa pessoa. Se calhar até aos 30 anos ainda pensava assim. E dos 30 anos para a frente, exatamente, evolui ao ponto de perceber que não, eu tenho que parar e tenho que procurar aqueles que não procurei antes. Sim, mas eu também era assim aos 20 e o que me chateia agora aos 48 é ver pessoas com 50 que ainda não evoluíram. Que ainda não evoluíram e não amadureceram. Isso é muito interessante, Daniela, porque é verdade. E há pessoas que nascem e morrem de idade avançada e que nunca se conheceram. Não. Nascem e morrem de idade avançada
e nunca se conheceram. Fala-se de das pessoas que têm mais medo da morte no seu fim de vida são aqueles que não viveram a sua vida em pleno, ou não fizeram aquilo que deviam ter feito nos estádios normais da vida. Por isso têm muito medo da morte. Aqueles que estão prontos para morrer, pronto. É porque têm plena consciência que fizeram tudo o que estava ao seu alcance e que criaram ou não família e conseguiram lançar essa família no futuro próximo. Que se realizaram. E é muito engraçado. Tem a ver com realizações e conquistas. É engraçado que tem a ver com aquilo que vocês dois estavam a fazer. Como realmente esse autoconhecimento é muito difícil, nem todas as pessoas fazem o autoconhecimento de forma voluntária. Ou acontece alguma situação na sua vida que é bastante catastrófica e obriga-as a fazer essa autorreflexão e essa introspeção, ou então podem ser canalizados como essa situação da história em que a pessoa percebe, epá, já são, isso já, como tu disseste, já havia aqui já algum rasgo de inteligência emocional para essa pessoa poder perceber bem, esta pessoa diz-me isso, essa pessoa diz-me isso, essa pessoa diz-me isso. São N pessoas a ditar-me essa mesma característica, alto lá. Essa característica deve existir em mim, não é? Deixa-me analisar isso, deixa-me perceber isso. Não vai estar toda a gente errada, não é? Isso não é como aquele meu filho único que vai a marchar direito, não é? Por isso, cada vez mais é necessário assinarmos um compromisso connosco próprios. Eu acho que é por aí também. O compromisso do conhecimento, do autoconhecimento. Porque há coisas que nos podem, uma quase morte, uma perda de alguém muito importante, uma percepção. Por mim, eu sinto que foi mais ou menos a partir dos 40 anos que eu comecei a viver. Que eu comecei mesmo a viver. Essa questão clara do autoconhecimento. Eu quero ser feliz, porque eu vivi muitos anos em modo de sobrevivência, em piloto automático. E viver em piloto automático nós não estamos verdadeiramente a viver, ou seja, eu ia ser aquela idosa, se eu chegar à idosa, ia ser aquela idosa no leito de morte a dizer, meu Deus, que eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter dito aquilo, Eu ia ser essa pessoa e não quero ser essa pessoa. E despertei para isto, se calhar já um bocadinho tarde, mas despertei e sou muito grata por ter despertado para essa situação, porque tive muito tempo em piloto automático, mas foi uma situação também muito traumatizante na minha vida que me fez, se calhar, também acordar e perceber, não é isto que eu quero, ok? Porque nós falamos muito nessa questão da introspeção e do autoconhecimento, se tiverem, porque é mesmo importante e, portanto, não esperem, não é por uma catástrofe, não esperem por uma situação mais difícil da vossa vida, aproveitem o mais cedo possível desse autoconhecimento e desta bagagem, desse amor próprio, que nos faz realmente, a felicidade só vem daí, só pode vir daí, porque a felicidade está associada à paz, está associada à serenidade e só com o amor próprio é que eu consigo esta plenitude, de outra forma fico sempre aquém. Jorge, vamos. Assumir um compromisso consigo próprio. A introspeção demonstra a necessidade de nos conhecermos a nós próprios, evidente, na busca de uma perfeição plena, de acordo com o que imaginamos para nós. O caminho do conhecimento por vezes é árduo, demais dói, corrói e marca, mas que depois será recompensado no fim. A busca da virtude torna-se insaciável, pois o amor é o sentimento mais belo. Por isso, a necessidade de se sentir e de o viver. Que penso que está enquadrado em tudo aquilo que nós falamos. E mesmo voltando um pouco ainda atrás à aceitação da morte, só se consegue aceitar a morte quando se vive em pleno. É verdade. Porque o vivermos em pleno e o termos a consciência do que é a vida faz com que aceitamos a morte. Que não há morte sem vida, nem vida sem morte. Não só nós... Digo, se me permites, quando digo que quero durar até os 100 anos, não é porque tenha medo de morrer, é porque gosto de viver. É a diferença. É essa. Por isso é que quero chegar aos 100. E quando chegar lá posso morrer, porque com 100 anos já não me lembro. Jorge, mas isso é muito engraçado, é muito giro mesmo o que tu estás a dizer, porque é não só a aceitação que eu tenho sobre a minha morte, mas é também a aceitação que os outros terão sobre a minha morte. Isso reporta-me um bocadinho mais uma vez à morte, ao falecimento do meu pai. Uma coisa que me deu muita serenidade e muita paz quando ele morreu foi a certeza de que ele tinha vivido uma vida plena. Isso sim. Isso deu-me uma paz enorme, porque eu olhava para ele como um homem que foi corajoso, que viveu a sua verdade, viveu a sua essência, desafiou muitas coisas e muitas expectativas de muitas pessoas, seguiu caminhos que não seriam expectáveis, mas seguiu o seu caminho.
e deixou legado e foi reconhecido pelo seu legado. Claro, claro. Isso faz, e é muito interessante porque isso foi um caminho muito importante para mim para aceitar a morte dele. A morte dele e depois a própria morte em si. Exatamente, e portanto, Sim. e eu sinto que ele seguiu em paz e isso deixou-me em paz. É eu não sei, interessante. eu não sei se vocês já se perceberam que normalmente quando morre uma pessoa e essa pessoa esteve muito tempo na cama, o que é que se diz? Olha, coitadinho, deixou de sofrer. Não é isso? Sim. Porque Sim. no fundo, mas essa é a nossa visão sobre as coisas. Porque se fosse para deixar de sofrer, ele nunca sequer tinha começado a sofrer, não era? Mas no fundo a morte deve ser sempre vista como o fim de um princípio que começou há anos atrás. Sim. É o mais normal. nada, é o normal. Não é porque ele deixou de sofrer, é porque a morte existe. Não, sim, mas eu percebo as pessoas que dizem isso, não é? No fundo, tentam aliviar a sua própria dor de Claro, perder eu sei, aquela eu sei, pessoa, não é? mas eu também digo E, isso. e que se calhar não foi uma pessoa. são, às vezes não são pessoas que se calhar, em trajetórias também se calhar estão bem resolvidas, são pessoas que se conhecem pior. Eu não sei, eu lido, acho eu, bem com essa parte, porque eu vou muito para a ciência. E em relação à minha própria morte, eu só digo, epá, não quero sofrer, e depois de eu morrer, façam o que quiserem. Epá, não quero saber que aquilo está morto. Podem deitar ao rim, à lua, é o que vos fizer felizes. Não tenho aquelas coisas todas. Mas porquê? Porque eu cheguei a essa conclusão, já há uns anos, porque eu tenho-me sentido sempre bem comigo e realizada dia a dia. Eu sei que todos os dias eu não podia fazer mais do que o que faço. Eu dou o que podia. E agora, aliás, estou a aprender nos limites. E mesmo nos limites, eu digo, eu não dei mais, porque eu também não queria dar mais, porque eu tenho que ter limites. Exatamente. E por isso, como acho que sou uma pessoa que lá está, tanto tive cabelo azul, como fui fazendo tudo dentro Nas idades certas. nas cidades certas, Nas idades, exatamente. aham. E também, se calhar, por isso também nunca precisei de meter em drogas, nunca precisei de meter em exageros de álcool, porque sempre me senti bem comigo e com os outros. Os outros muitas vezes não se sentem bem comigo, é normal. Ou é habitual. Mas a verdade é que eu sinto, não é? E, por exemplo, agora estava a pensar, eu estou aqui assim, como estou assim, ou até mais produzida noutros contextos, como ao fim de semana quem me vê não me conhece, não é? E eu vou à padaria às vezes num estado que... lastimável. E digo, bem, se calhar não devias ir assim. Mas ainda não és influencer. Não vou ser. Não tenho postura. Já o influencer tem esse tipo de preocupação quando sai de casa. Pode ser é, visto. nesse caso, o padeiro começar a pensar que é bem que essa me vem pedir fiel. Sim, porque existe também o Sim, efeito sim. dial, não é? Sem Quem dúvida, é este sem apelido que dúvida, vem para quem é aqui esse entrar? apelido que vem para aqui para fora. Olha, o padeiro não, mas acho que muita gente lá está a pensar o que é que esta vai. Mas nunca. E depois é esquisito, é porque eu realmente nunca senti muito essa pressão. Sempre tive muito como quero e não. Genuinamente não me preocupa. Só não quero sofrer. Mas também digo sempre, lá está, a pessoa mais próxima, as próximas de mim, eu não quero sofrer. Se eu tiver a sofrer, há umas injeções espetaculares. Pois então, Estás a a- eutanásia eu estava a ainda pensar não nesse está, tema. em Portugal ainda não está. Eu estava a pensar nesse Já tema. foi dado o diploma, já foi formalizado, mas ainda não foi aprovado em Assembleia, portanto... Levanta aqui uma ainda questão não- muito importante, que é se é para sofrer, porque é viver. Para mim não. Não dá é para viver. Depois isso leva-nos a um... Outra Sim, pergunta. É, os programas, sim. Depois aqui exatamente. somos nós próprios para tirarmos a vida a alguém ou a nós Isso próprios. mesmo. Isso depois tem muito que se lhe diga. Porque, por exemplo, o Jorge diz que quer viver até aos 100, Ora bem. mas quer viver da mesma maneira que estou a viver agora. Claro. Bem, Sim, mas saudável. Sim, Pronto. sem dúvida, Mas, não é? mas o Jorge também estava a dizer que eu também se morreu aos 100 não me vou lembrar. A Já ideia é ainda está bem, lembrar-se. já ainda está Uma bem. chalacinha. Não, já- Mais uma chalaçazinha, não é nada. Antes aos 101 já não se lembrava do que aos Sim, não, 100. mas era mais só uma Eu chalaça, acho, não é nada. a minha opinião em relação à morte é que se a pessoa, e claro que isso é um programa de programas, se a pessoa deixa de ter qualidade de vida, não vale a pena viver. Pronto, isto é a conclusão, é só esta. Em relação aqui ao autoconhecimento, é realmente quando mais nós nos conhecermos e nos amarmos e vivermos em pleno, mais preparados estamos para a finitude da Para vida. tudo. Claro. Eu Não é? acho, Para eu tudo. acho que lá está a reflexão que fiz. Eu acho que a vida dá-nos essa oportunidade se nós soubermos agarrá-la, aproveitá-la e usufruí-la, que é momentos da nossa vida que nos fazem parar e endireitar novamente e Exatamente, equilibrar os equilibrar os carris para carris. voltar ao normal, seja
Agora vou falar em coisas extremas, seja a morte de alguém querido, seja uma depressão, seja outra coisa qualquer, uma separação. Tudo nos faz parar e pensar. Pessoas que não param e querem continuar a viver. E isso fez-me compreender, se calhar, muitas pessoas mais velhas do que eu estarem a fazer coisas que eu fazia quando tinha 15 e 20 anos. Sim, sim. Mas está tudo bem. Aquelas pessoas com 15 e 20 anos não viveram aquilo. Estão a viver agora. Pronto, interessa é que vivam. E existe não é? também E que muitas sejam vezes. felizes. Existe muitas vezes o que a gente chama vulgarmente o fuga para a frente. Sim. E neste Isso fuga muito. para a frente, tu não te permites a sentir. Não te permites a sentir no fuga para a frente. Fica o recalcamento. Fica um não é? recalcamento. E podes morrer disto. E podes morrer disto. Eu conheço pessoas que estão deprimidas porque estão sempre em negação. É. Não sei se é a mesma coisa. Ou seja, fuga- elas vivem em negação, isso. a fugir das coisas que acham que as vão magoar e depois então... E elas não- acumulam-se. E acumulam e depois não percebem que estão com uma depressão derivada daquela carga enorme de coisas não resolvidas. Que não foram resolvidas, que não lidaram, que não pensaram, que não refletiram. Outra coisa também que nós podemos pensar aqui, que está muito relacionada com o autoconhecimento e com o amor próprio, é a solitude. E a solitude é a capacidade que nós temos de estarmos confortáveis quando estamos sozinhos. É a solidão que nós procuramos voluntariamente, não é? É tão bom. Vocês sentem, sinto essa sentem necessidade. este conforto e esta necessidade? Eu tenho Podemos saber necessidade de estar cada um de vocês. sozinha todos os dias e quando não estou... Aliás, eu quando vivia no Faial, eu todos os dias estava 1 hora, dizia que era a minha hora de sofá. Eu ficava ali, não sei fazer o quê. Mas era mais ou menos 1 hora, eu tinha que... Eu acho que era eu dizia que era o arrumar gavetas. Eu ficava no sofá, às vezes a olhar para a televisão, mas não faço ideia o que é que estava a dar. Era o meu ritual, digamos assim. E ficava ali sentada, arrumava as gavetas e... Introspeção. Talvez. Introspeção. Ficava ali e depois já ia fazer o jantar, ia ao ginásio, ia fazer um monte de coisas. Mas precisava, por exemplo, na Terceira, que é uma ilha com mais coisas, se calhar, e maior, ou seja, tenho mais tempo de viagem, por isso tira-me mais tempo, eu senti que perdi esse tempo. Isso fez muito mal a nível psicológico. Eu deixei de ter o tempo para mim, ali que era mais ou menos das 6 às 7 da A tarde. gente até pode dizer deixei que, de ter. que é a tua meditação. É quase. E eu adoro chegar a casa, com a casa em silêncio, e estar quieta e com a televisão desligada e só sentada, sossegada. Só ou existir, então, não é? Ou ir para o jardim ouvir passarinhos. Eu vivo no campo porque eu gosto de ouvir os passarinhos ao fim do dia. E estar só ali, só a respirar. E eu preciso muito disso. Faz muito bem. Dário. As palavras dela, eu estou a reconhecê-las em algumas pessoas que eu conheço na minha vida. Uns vão para o mato, Pois é. os outros vão para o mar. Eu pessoalmente gosto de ir para os 3 sítios, ou seja, fiquei em casa, ir para o mato e para o mar. Eu não vou Pronto, para a é praia, igual. mas está tudo bem. Mas sim, hoje em dia posso dizer que adoro a minha família, adoro os meus filhos, a minha esposa, mas também sim, também sinto aquela necessidade de ou ir levá-los ao colégio e chegar a casa e ter aquele tempo para mim, ou ela vai para o seu trabalho e eu tenho aquele tempo. Mas então o que é que tu fizeste? Nada. E não pensei em nada. Mas ainda pensei... Porque diz, e mais uma vez a questão da pesca, diz como é que um homem tem a capacidade de estar com um caniço virado para o mar, pacientemente à espera que um peixe morda a isca, porque ele está ali no seu mundo. Às vezes até o peixe leva a isca e ele está aí no seu mundo. E eu já vi vídeos sobre isso, que é as mulheres ficam irritadas com os homens porque em que é que estás a pensar? Em nada. E de facto o homem não está a pensar em nada. Não, tu tens de estar a pensar em alguma coisa. Não estou a pensar em nada. A história de arrumar as gavetas. Às vezes é a televisão apagada, sem mexer no telemóvel, sem mexer em nada, só pensar. Às vezes nem sequer estou a pensar, estou ali. A respirar É e muito existir. importante. O que depois atrasa todo o horário de familiar e de tarefas diárias a serem feitas, mas aquela hora das 6 às 7 ou das 7 às 8 e tirei. Mas jantei mais tarde, pronto, não faz mal. Deitei-me mais tarde, não faz mal. Amanhã reponho isso tudo. Conheço alguém que vai adorar ouvir-te. Mas é verdade, eu acho que toda a gente... E eu, no início de vida conjugal, às vezes fazia isso e dizia, hoje vamos jantar mais tarde. Tivemos ali os dois na conversa, mas é importante. É importante chegar à casa do trabalho e um vira-se à louça, o outro vira-se à cozinha e não sei o quê, e vamos organizar aquilo tudo. Não, é importante a gente ficar ali os 4. Às vezes eu estou com os dois, um em cada perna ao colo, e estamos só ali. Eles estão entretidos e eu estou ali. E pronto. E é solitude que estavas a falar. Agora sim tem uma expressão. Aquele era o nosso momento. Eu acho que sim. Jorge. Eu tenho por força
da vida que tenho. Eu tenho Pouco muito tempo de solitude. Eu tenho muito tempo de solitude, mas cada vez mais tenho e sinto a necessidade de estar com gente. É compreensível. É o equilíbrio, claro. Claro que É o sim. equilíbrio. Claro que Mas sim. então, a pergunta que se faz é a seguinte. Jorge, Sim. tu sentes-te bem a ir jantar sozinho? Ou ir ao cinema sozinho? Não vou, não o faço. Não. Não. Não o faço. Eu às não. vezes gosto. Ok. Não o faço. Ok. O caminho verdadeiro da solitude é nós termos prazer em ir sozinhos ao cinema, jantarmos sozinhos, fazermos atividades sozinhos, atividades exteriores. Pronto, lá está a pesca e o drone e etc. Sim, tudo bem. Eu nunca fui talhado para isso. Não. Gosto de estar com pessoas. Sim, por isso é que eu te perguntei isso, porque gosto de nós estar com sabemos que tu pessoas, és um homem comunitário, da Eu gosto de sociedade, estar, da eu gosto de interação, estar. Eu gosto de interagir, acima de Aham. tudo, estar com pessoas, estar a falar, independentemente daquilo que possamos estar a falar, não importa. Aham. Se for conversa com conteúdo, melhor será. Não é? Mas também se for sobre o tempo, está tudo bem. Mas se for sobre o tempo, o que Isto é uma umidade o que me terrível. preocupa é estar com pessoas, estar com gente, partilhar um sorriso, tudo, até partilhar o próprio tempo e o próprio ar. Isso para mim, eu nunca fui dado a muito de me fechar sozinho. De almoçar sozinho, de jantar sozinho. Em casa faço. O ano Força. passado, por exemplo, eu estava fora da ilha, estava sozinha fora da ilha no dia do meu aniversário e fui jantar sozinha. E soube-me tão bem. Olha, tivesse dito que tinha. Eu não estou a dizer com ela. Olha, estava no Faial. E é engraçado porque cada vez mais sinto necessidade de fazer coisas sozinha. Ainda não viajei sozinha, mas é uma coisa que eu gostava de fazer, era viajar sozinha. Eu fiz isso há pouco tempo E então, Daniela, partilha. e não foi mal. Aham. E estava em pânico. Estava em pânico porque eu não. Lá está, eu apesar de conseguir, é uma coisa que eu treinei em mim. Eu, a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, eu levei um peluche. Porque eu disse, Daniela, tu tens que aprender a ir ao cinema sozinha, porque não posso estar sempre dependente de outras pessoas, porque eu sou filha única, ainda por cima, por isso eu tinha que aprender. Não tive namorado durante muitos anos, por isso não podia estar sempre dependente e estar fechada em casa. Então eu lembro disso, perfeitamente, de fazer isso. E eu viajar sozinha, nunca tinha. Eu viajo muito em trabalho sozinha, mas é sempre com aquele objetivo. Eu vou do ponto A ao ponto B, chego ao ponto B e sei que tenho colegas, não é? Ou seja, a minha solidão é só do avião, basicamente, ou do hotel, ou não sei o quê, mas sei que vou chegar. E desta vez decidi fazer uma paragem de um dia sozinho, ainda por cima numa cidade muito grande. Pronto, claro que eu tive que saber tudo, se era seguro, se não era, como é que ia fazer, mas até acabei por gostar e por conseguir usufruir e foi estranho para mim, né, na altura. Viajar sozinha é uma boa forma de autoconhecimento também. É uma excelente forma de autoconhecimento. Não, mas também o meu problema é que eu me perco. O meu maior medo quando eu viajo sozinha é que eu tenho muito pouco sentido de orientação. Eu tenho que voltar 3 vezes para ir daqui e ali para não me perder. E mesmo assim consegui perder-me e fazer um caminho. Posso dizer que eu fiz um caminho que devia demorar 5 minutos, demorei 35 e estavam 35 graus com 80% de umidade. E digo-te que à sombra aquilo não dava nada Eu vou-vos fácil. contar uma história que tem a ver com aquilo que tu estás a dizer, Daniela. Eu fui para o jardim, se calhar vocês todos conhecem, o Jardim Terra Nostra em São Miguel. Eu tinha ficado lá, tive o privilégio de poder ficar lá no hotel, e então fui dar um passeio ao jardim cá atrás e perdi-me. E o jardim não é assim tão grande, mas perdi-me. Não, é grandinho. Ele tem assim meio... Eu sou capaz de me perdi-me. perder rápido lá também. E então já estava, meu Deus, e agora como é que eu chego ao hotel? E estavam lá uns senhores a trabalhar no jardim e eu pensei, bem, eu não quero parecer aqui tipo uma dondoca, tipo, ai, perdi-me, como é que eu chego ao hotel? Então eu respirei fundo e digo assim, olha, importam-se me dizer qual é o caminho mais rápido para eu chegar ao hotel? Isso é que é uma mulher inteligente. Importam-se me indicar o caminho mais rápido para eu chegar ao hotel? Ai, Jesus. Não Assim, eu não pareci tão desesperada. Muito bem, nós estamos mesmo aqui quase a terminar e não podemos terminar, como temos cá o nosso Jorge, não podemos terminar sem as palavras e sem a poesia dele. A palavra é tua. Eu escrevi propositadamente para a ocasião, pegando no tema do imigrante e do ilhéu e concretamente do açoriano, do terceirense em si. Povo que imigrou para o mundo inteiro e no trabalho se destacou como o primeiro.
real sabedor da saudade na sua essência, que sempre mostrou sua polivalência, por demais reconhecida pelos doutos todos, mas que nunca deixará de ser reconhecida como alcunha da gente sofrida. Muito bonito. Bem, com essas palavras lindíssimas do Jorge, dizemos até para a semana.